Nas profundezas sombrias do submundo do UFC, entre política suja e negociações monetárias, existem maldições sinistras. Ao cumprir requisitos específicos, os poucos infelizes no fim da linha são amaldiçoados a um futuro de fracasso e tragédia. Essas maldições surgiram de lugares inusitados, tornando-se lendas agora eternizadas nas tapeçarias sangrentas do jogo de luta. Independente se você acredita nelas ou as considera meras circunstâncias, vou apresentar cada uma. Peço apenas que considere se inscrever no canal. Estas são as maldições do UFC. A infame bebida de hidratação que tomou o mundo online de assalto tem seu papel a desempenhar no império de mídia do UFC. Agora, a bebida esportiva oficial da principal promoção de artes marciais mistas. Seus garotos propaganda garantiram que seu produto agora é um item básico do octógono. Com orgulho, anuncio que Prime é a bebida oficial do UFC. O novo brinquedo do UFC estava entre muitos produtos e acordos de 7 dígitos, apesar de uma história diferente com o esquema do atleta Prime. Os que atingiram o topo de suas disciplinas ganhavam patrocínio, um contrato lucrativo e um colar brilhante, incluindo jogadores de futebol, da Liga Nacional de Futebol e, claro, o mundo dos esportes de combate, que foram as duas primeiras vítimas desavisadas. A princípio, parecia ser uma oportunidade lucrativa. O último Stylebender, Israel Adesanya e Alexander, o grande Volkanovski. Oh! Um direito para a Adesanya. Coloque abaixo e fora! Reb pode entrar? É isso. Os líderes do UFC, os garotos propaganda, as próximas estrelas na era pós-McGregor agora parecem ser recompensados com um acordo digno do seu status de campeões. Oi, rapazes, trouxe um presente. Adoro presentes. Como os 2 primeiros atletas Prime oficiais que temos. Nós temos um pequeno algo pra vocês em nome da Prime. Oh, não. Longe disso. Não. Ok, mais gelo. Um pouco de gelo, mais gelo. Que horas são? Horário nobre. Ao impor essas correntes, o destino dos 2 homens no auge dos poderes é selado. Os campeões atuais de suas categorias de peso terão um fim terrível. Adesanya, que lutou duramente para retomar o trono dos médios e venceu seus demônios, se enfrenta com o discreto, mas carismático Sean Strickland no UFC 293. Uma demolição do eterno competidor era esperada, porém o resultado foi manipulado pelos deuses do artes marciais mistas. Já vi 2. Uma das maiores surpresas na história do campeonato do UFC, muito provavelmente, está voltando para os Estados Unidos da América como o novo campeão mundial dos médios. O campeão pronto para reforçar seu segundo reinado, apenas para ter tudo. Volkanovski enfrentou um destino talvez mais cruel, apesar do sucesso inicial no UFC 290 ao dominar o campeão interino Rodrigues. Fissuras psicológicas começaram a surgir e uma tentativa mal sucedida de ser campeão duplo selou seu destino. Seduzido pela possível ascensão à imortalidade dos esportes de combate, enfrentou Islam Makhachev no UFC 294 num curto prazo, visando glória e ouro. No entanto, o resultado estava definido antes mesmo do primeiro soco ser lançado. Algo como isso: Alexander Volkanovski e Islam Makhachev, ato 2. O campeonato leve do UFC está em andamento. Volkanovski está de verde, Makhachev de preto e ouro. Digno de um campeão. Se a luta sugeriu a ideia da maldição, a defesa do cinturão dos pesos pena confirmou. No entanto, com Ilia Topuria e seu poder, o reinado de Volkanovski foi abrupto, concluído com o australiano brutalmente nocauteado. Muitas maldições notórias são geralmente resultados de algo abstrato, mas Paulo Costa é uma encarnação viva dessa perturbação. Sem saber, ele inclina o destino de um lutador cada vez que entra no octógono. A lenda relata que quando Borrachinha
Luta em um card onde um campeonato está sendo defendido, um destino fatal segue. A primeira vítima foi José Aldo, o Rei do Rio, que recuperou o cinturão que Conor McGregor abandonou. Ele foi derrubado por Max Blessed Holloway no UFC 2012. Programa pós-luta do UFC 2012. Max Holloway derruba José Aldo. Aldo está seriamente machucado. Isso vai resolver! O resultado esperado manteve a suposta maldição adormecida, mas o UFC 217 revelou seu poder após a vitória de Costa sobre o ex-rei Johnny Hendricks, abrindo o card dos campeões. Nessa noite, 3 lutas pelo campeonato foram agendadas e, surpreendentemente, todos os 3 governantes tiveram seus reinados acabados. Até hoje, permanece a única vez que 3 novos reinados começaram na mesma noite, e eu suspeito que Paulo Costa provavelmente teve um papel a desempenhar, mesmo que ele não soubesse. A maldição mostraria sua cabeça mais uma vez apenas meses depois, no UFC 226, e com uma vitória dominante sobre Uriah Hall. O destino do rei reinante Stipe Miocic foi selado. Uma surpreendente derrota para Daniel Desi Cormier e o status de campeão duplo foi concedido. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Daniel Cormier é o campeão dos pesos pesados do UFC. Cada jogo confirmava a influência de Costa para Stipe. Uma vitória com as mãos ao alto e cinturões reconquistados, o notório 278 marcou o retorno de Costa, dividindo a jaula na mesma noite que um campeão reinante, após vencer Luke Rockhold. Os reis deste jogo estavam em risco, com o destino do nigeriano Kamaru Usman pendendo de um violento chute na cabeça. Mas esse não é o tecido do qual ele é feito. Quer dizer, isso é desanimador. Hã? Oh! Não! Oh! Lá está! Isso. Volkanovski seria o mais recente em uma extensa linhagem de homens marcados. Paulo perdeu para Robert Whittaker na luta 298, mas a maldição persiste. Alexander foi nocauteado por um El Matador. Este vídeo é patrocinado pela Manta Sleep. Como fã britânico de artes marciais mistas, conheço as dificuldades de ficar acordado para o próximo grande pay-per-view, prejudicando meu sono. Com a variedade de máscaras de dormir de alta qualidade deles, caio facilmente em sono profundo. Gosto de ouvir música ao dormir e a máscara de som deles, com fones de ouvido Bluetooth embutidos, atende esse meu desejo. Basta ajustar a faixa de cabeça, selecionar minha playlist e descansar. Mas se dormir facilmente não é sua ideia, há outras opções disponíveis. Máscaras de vapor, máscaras de terapia a frio, há algo para todos. E você pode conferir através do link na descrição abaixo. Use meu código promocional COOPRMMA para ganhar 10% de desconto no pedido. Obrigado novamente a Manta Sleep por patrocinar este vídeo. Vamos continuar explorando essas histórias sombrias. O jogo de vídeo UFC permite que você jogue como seus lutadores favoritos. O elenco é vasto, com figuras do passado e do presente, mas, assim como a maldição mencionada anteriormente, apenas alguns consagrados têm o privilégio de adornar a capa nas atualizações ou novos lançamentos. Essa oportunidade vem com benefícios monetários, mas a história mostrou que aqueles que assinam enfrentam adversidades pesadas, com a maioria não saindo ilesa. Rousey e McGregor estampariam a capa do segundo lançamento em 2016, ambos quase no auge. Mas como sempre digo, quanto maior a ascensão, mais dura a queda. Inicialmente, McGregor, à época em ascensão, era o rosto do UFC e campeão mundial dos pesos pena. Um golpe do destino deixaria o discreto Nate Diaz com a oportunidade de estragar a festa e chocar o mundo no processo.
Eu não vou fugir disso e não vou dar desculpas por isso. Vou avaliar e então voltar. McGregor perdeu sua primeira luta no UFC devido à preparação inadequada e arrogância excessiva para um adversário que muitos viam apenas como um obstáculo. Rousey teve um destino semelhante, sendo exposta como mortal na jaula após perder seu título para Holly Holm, a filha do pregador. Os danos a mantiveram longe da jaula e do público por mais de um ano, mas um retorno seria possível. Sob o alvoroço na semana da luta, o retorno de Amanda Nunes, sua grande adversária e agora integrante do Hall da Fama, foi ignorado com desrespeito. Foi um resultado já determinado pelos deuses do artes marciais mistas. Rousey estava amaldiçoada, sem história de redenção épica. Com um grande golpe de direita, Mike, e novamente ela a machucou. Novamente Ron está em apuros. Ela está em apuros. Mike, em grande apuros. Ela pode terminar isso aqui e agora? Ela está perseguindo Ronda. Ela a acertou novamente, repetidamente. O lançamento do UFC 3 presenciou as estrelas tendo o mesmo destino, com o retorno de McGregor exibindo seus 2 cinturões, apenas para ser derrotado no maior pay-per-view da história por Khabib Nurmagomedov. A maldição não poupa nem os maiores lutadores do nosso tempo. Na edição Deluxe, Mighty Mouse Johnson, após 11 defesas de título, teve seu reinado derrubado por Henry Cejudo no UFC 2027. Outro jogo, mais lutadores hipnotizados pelas artes das trevas. A quarta revelação do UFC, em 2020, teria a estrela em ascensão Jorge Masvidal, após uma vitória por nocaute que reavivou sua carreira e o impulsionou para o mainstream. O já citado Stylebender, que se tornou campeão dos pesos médios e já defendeu o título uma vez, estava presente. O nigeriano frustrou as tentativas da maldição com sua vitória decisiva sobre Paulo Costa. Mas até mesmo um dos maiores pesos médios não resiste à magia negra do UFC. Ao tornar-se campeão duplo, Jan Blachowicz, um campeão reinante, terminaria sua ascensão de maneira discreta. Já o destino de Masvidal foi bem mais visceral. Isso nos leva ao novo lançamento do UFC 5 com 3 estrelas condenadas novamente. A Adesanya retornou e quase imediatamente Sean Strickland interrompeu qualquer ímpeto ganho. A veterana rainha dos pesos mosca, Valentina Shevchenko e Alexandre Volkanovski enfrentam desafios. Shevchenko foi roubada nos carros da escola tentando retomar seu trono, enquanto Volkanovski foi abatido por Ilia Topuria. Mesmo com resistência, só John Bones Jones é forte o suficiente para afastar a maldição. Ele estampou a primeira capa e até hoje permanece ileso. Esta história é forjada no mundo do entretenimento, fora do octógono e na televisão noturna, onde as linhas são borradas. Aqui está ele! Conan O'Brien! Conforme o UFC se remodelava e avançava para o mainstream esportivo, seus lutadores mais influentes apareciam em programas noturnos americanos para divulgar suas lutas. Ok, isso iria direto no meu rosto e então eu morreria. Superficialmente, uma visão leve e renovada da mente dos favoritos dos fãs. Tornou-se extremamente evidente que quem ousasse sentar na cadeira oposta perderia a próxima luta, frequentemente de forma brutal. Notorious, com sua aparência carismática, ficou infame pela derrota para Nathan Diaz. O tipo de corpo dele é meio estranho. Ele é como um magro gordo. Sabe, ele é simultaneamente magro e gordo, então... Nate Diaz vence Conor McGregor! Na revanche daquele ano, a maldição atingiu a outra mão, com Diaz sendo o perdedor no UFC 202. A verdade emergiu e será no dia 20 de agosto quando se repetir. O notório Conor McGregor. Miesha Tate foi a terceira a perder seu cinturão para a lutadora Amanda Nunes, seguida pelo conde Michael Bisping menos de um ano depois. Então eu estava dizendo que ele está fazendo muitos exercícios com pesos para ficar maior. Acredito que ele tenta aumentar o tamanho das suas bolas. George, seja forte. Vamos, amigo. Vamos lá. Nesse momento, a maldição já havia ganhado infâmia pública e um tal de Daniel D.C. Cormier se recusou a tentar o destino em sua luta com Stipe Miocic, quase recusando sua aparição programada no show.
Para ser o melhor no jogo de luta, a autoconfiança inata nunca deve falhar. Mesmo que até o ponto de delírio, manter uma mentalidade de campeão é metade da batalha. DC finalmente dançaria com o diabo, confiando em suas habilidades para sair do outro lado. Onde você está sentado agora é um assento da morte. É muito perigoso e parece quente. Sim, parece muito quente. Você está aqui para desfazer a maldição. É isso que você vai fazer. Demônios expulsos, Cormier permanece o primeiro. O único que venceu uma maldição sozinho, calando céticos e preconceituosos. Um retorno triunfante ao talk show que tanto atormentou seria o final adequado para tal saga infame. Quão logo após você ganhar essa partida, você pensou na maldição do Conan? Sério? Assim que cheguei ao fundo, o RP do UFC veio e disse: bom trabalho, as coisas vão ficar loucas. Eu disse: nada é mais louco do que o fato de eu ter ganhado essa luta, mesmo tendo ido ao Conan. O tempo é um desafio para muitos lutadores, com poucos campeões se aposentando intactos e ainda menos deixando o esporte no topo de sua divisão. A maioria não cede ao envelhecimento, o que nas artes marciais mistas pode ser a diferença entre vitória e derrota. Qualquer vantagem biológica se torna crucial quando essas começam a diminuir com o avanço da idade, e a queda nos livros de recordes é quase perdoada. Como disse Rocky Balboa, o tempo... O venceu, o tempo que você sabe derruba todo mundo, é invicto. Parece uma sentença de morte para os que atingem a idade de 35, inclusive para os maiores campeões. Anos de punição com cortes de peso e golpe por golpe, recuperando-se ao longo dos dias. Pode ser senso comum, simples biologia em um jogo implacável. As estatísticas mostram que entre os pesos mosca e meio médio, todo campeão ou desafiante acima de 35 anos acabou perdendo em lutas de título. Todos eles. Eu poderia dedicar um vídeo todo a cada um deles, mas vou destacar só alguns infelizes aqui. Já cobri amplamente a trágica história de Tony Ferguson, então serei breve. Sua batalha com Justin Gaethje pelo título interino dos leves durante o lockdown marcou o início de um declínio sem precedentes, com anos de punição culminando em uma surra de 25 minutos que mudaria irreversivelmente a trajetória de sua carreira. Iron Michael Chandler é outro. O americano encontrou suas riquezas e sucesso através do Bellator como um rei, mas uma recompensa maior era procurada sob a bandeira do UFC. A vitória por nocaute na Ilha da Luta o colocou no mapa e talvez tenha agido como uma máscara para seu corpo em decadência. O resultado foi uma disputa de título contra o veterano Charles do Bronx Oliveira pelo trono vago, uma luta na qual suas deficiências finalmente viriam à luz. Está apertado, é real. Problema na rodada, aquela mão esquerda, ó Oliveira em um mundo de problemas cedo, ó nocaute para Oliveira agora. O último de poucos fatídicos, o mais trágico e favorito dos fãs, foi perdido como um entre milhares que não conseguiram atingir o auge do esporte. O zumbi coreano quase chegou ao topo várias vezes, mas sua segunda e última chance foi além do ponto amaldiçoado. A luta com Alexandre o Grande parece ter sido concedida com respeito e simpatia em 273, uma incompatibilidade era a suposição e a realidade. Um EC do artes marciais mistas, seus anos de auge perdidos para o requisito de serviço nacional da Coreia do Sul. As esperanças de título do zumbi haviam se esgotado, perdidas para a lógica da maldição, mas ele saiu como sempre, em seu escudo, muito resistente para o seu próprio bem. Com os deuses do artes marciais mistas sempre enigmáticos, histórias distorcidas podem surgir dos lugares e cenários mais inesperados. A maldição do corte de cabelo também se aplica. A lenda diz que quem surge na série embutida na semana de luta na cadeira do barbeiro está condenado dias depois. Apesar de alguns refutarem essa teoria, o grande número de casos notáveis não pode ser ignorado. Anthony Showtime Pettis ganhou notavelmente. Um homem, antes visto como a próxima grande promessa do trono dos leves, foi superado pelo veterano Rafael dos Anjos dias depois. O Blast Express também foi afetado, com Holloway amaldiçoando José Aldo, mas sua sequência de vitórias caiu de 14-5 após um problema de pele. Isso me faria provocar o principal oponente Justin Gaethje e tentar o destino.
Emparelhado com Charles Oliveira no 200 e 74 para o título dos leves, ele ousou dizer o nome da maldição. Uma ação que selou seu destino em pedra. Pode-se dizer que cortar o cabelo nesse programa de TV significa azar e derrota. Eu não acredito nisso. Nocauteou com um chute direito. Oliveira transita para as costas. Isso vai fazer. Quem pode parar Charles Oliveira e ainda o melhor peso leve do planeta Terra?